Evangelho de João, capítulo 5. Quero ler a partir do versículo 2. Ora, em Jerusalém, há mais próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia quanto tempo? 38 anos. Se achava em qual condição? Enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, para a pergunta que Jesus faz para esse homem: você quer ser curado? Que pergunta é essa? Cara, Jesus ele já sabia que esse homem estava ali há 38 anos, entendeu? Jesus já sabia da sua condição. Que pergunta doida é essa? Você quer ser curado? Aí olha só como é que o homem responde. O enfermo respondeu: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me põe no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele era qual dia? Sábado. 38 anos. Esse era o tempo que aquele homem estava deitado naquele lugar, paralisado, esquecido à beira do tanque de Betesda. O tempo passou, as pessoas passaram. É interessante que até o milagre parecia ter passado. Se você parar para analisar, vou abrir um parênteses aqui. Se Jesus perguntasse para alguém doente aqui hoje, se você gostaria de receber cura, qual seria a sua resposta? Sim, né? Esse homem não disse sim. Ele não falou que queria ser curado por Jesus. Pelo contrário, ele dá justificativa. Olha, eu não sou curado por causa disso, porque eu não vejo ninguém me ajuda. 38 anos. Quando Jesus ele passa, ele não apenas vê um corpo paralisado. Jesus ele enxerga uma alma estagnada. E a pergunta dele, aos nossos olhos, pode parecer óbvio demais. Até duro demais. Você quer ser curado? Olha o teu emocionado. Eu queria assim, você quer ser curado? Perguntas que Jesus fez. Essa é a pergunta que o Senhor vai nos fazer essa noite. Você quer ser curado? Essa pergunta aqui, para a nossa vida, não é sobre querer se levantar com as pernas. É sobre querer viver com o coração. É sobre querer ser livre da prisão de dentro. Prisão é gente. Tem gente que já aceitou a paralisia como identidade. Tem gente que já se acostumou a viver caído. E Jesus hoje pergunta para mim e para você, em nome de Jesus: você ainda quer? Você ainda crê?
Isso aqui não é uma pergunta de cura. Isso aqui é uma pergunta de decisão. É decidir querer ser curado. Como sempre, eu separei alguns pontos aqui para a gente meditar durante a nossa semana, até o próximo domingo. O primeiro deles é: existem dores que nos deixam instalados na margem. Instalados na margem. O nome estava ali, naquela beira, há quase 4 décadas. Você imagina, meu irmão, eu vou fazer 40 anos. Eu não, aquele cara estava parado ali 1 ano a mais do que eu vivo. 1 ano a mais do que eu vivo. Agora você imagina, viver quase 40 anos, vendo pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas. Meu irmão, saber que tem um lugar que cura é interessante. Agora, estar num lugar que cura sem ser curado, chega a ser tão normal experimentar daquilo que é anormal, tão comum ver milagres sem receber milagres, que ele se adequou àquele cenário, se acostumou com aquele cenário, de ver pessoas sendo livres, ver pessoas recebendo milagres, ver pessoas crescendo, acomodado na sua paralisia. E quando ele recebe a pergunta, quando ele recebe a pergunta de quer ser curado, a resposta é: Senhor, não tem um homem que faça isso por mim, que me jogue lá. Um homem. Tem gente que desistiu de tentar. Tem gente que está vendo outras pessoas em crescimento, sem crescer, sonhando, mas não se movendo em prol do sonho. Eu repito, tem gente que já desistiu de tentar, já se acostumou com a dor, já se acostumou com o trauma. A verdade é que quando a dor se instala, a alma se estagna. A alma paralisa. A dor que você não enfrenta se torna um lugar onde você se acomoda. A gente não percebe isso. Mas quando começa a construir moradia, onde era para ser passagem, fazemos de um lugar de passagem a vida de dores. E quando nos encontramos nesse lugar, a única coisa que sai da nossa boca, ao invés de um pedido da certeza da cura, é a desculpa que resulta da nossa maneira de viver. E eu vivo 1 ano de desculpa, 2 anos de desculpa, 3 anos, 4, 10, 20, 30, 40, vendo pessoas crescendo, vendo pessoas desenvolvendo, vendo milagres acontecendo, dando justificativa para a minha falta de projeto. O teu irmão fala assim: ó, nem toda dor quer ser curada. Nem toda dor quer ser curada. Algumas aprenderam a sobreviver com ela. Jesus olha para o homem doente e pergunta
se ele quer ser curado. Poxa, Jesus, brincando. No lugar de só tem doente, quer ser curado. Sabe por quê? Que nem todo mundo que sofre quer mudar. Nem todo mundo que sofre quer mudar. E ao invés de a gente poder se quer ser curado, é mais fácil para mim falar o quê? Ninguém me ajuda. Ninguém me levanta. Ninguém me joga no lugar de milagres. Eu fico aqui vendo um após o outro, um após o outro. Tem dor sem dor, desculpa. Tem ferida. Já virou a identidade. A pessoa olha aqui e lá vem o irmão da dor. Tem paralisia que virou muleta emocional. Então eu quero para te dar aqui hoje. Jesus não força a cura. Contar ele pergunta. Sabe por que? Sabe o que Jesus pergunta? Sabe o que Jesus pergunta? Porque só há milagre onde há desejo de cura. Aleluia. É simples. Jesus nem foi ferido, mas Jesus ele só responde a corações que ainda desejam ser curados. Escute isso aqui, em nome de Jesus. O céu, ele age onde há fome. E transformação só acontece no sim da nossa alma. Qual beira você precisa ser levado para ter o desejo de ver Deus fazendo algo na sua vida? Qual beira? Qual poço? Que precisa acontecer de tragédia para você despertar a alma carente, para servir a Deus com a saúde que você tem hoje. Pastor, mas eu sou fiel à minha vida. Quando a gente é cobrado, o que mais a gente percebe, quando eu cobro, o que mais eu percebo, sabe o quê? São desculpas. Mas. E hoje há desculpas, mas aqui não há transformação. Assim para esse meu irmão, muitos estão perto do tanque, mais longe da fé. A gente perto do tanque. Muita gente que sabe que nos lugares determinados da parte de Deus há milagre da cura. Ele nos envolve, é suficiente porque está longe de Deus. Longe. A cena é contraditória, só para imaginar a cena. Homem paralisado, homem doente, deitado ao lado do tanque conhecido por milagres. Agora imagina, mesmo assim, com esse conhecimento, esse homem continua lá, caído. Escute isso aqui em nome de Jesus. Estar perto de coisas espirituais não significa viver transformação. Frequentar o ambiente certo não garante mudança. Sabe por quê? A fé não é estar perto. A fé é se levantar. Não basta estar na beira do tanque. É preciso crer naquele que move as águas. Isso aqui é muita gente na igreja, muita gente.
Alguém viu Jesus perguntar a esse homem sobre traumas? Alguém viu? Vocês viram alguém? Jesus pergunta: qual é o teu trauma? Jesus pergunta sobre vontade. Jesus perguntou o que fizeram, como ele foi parar. Alguém viu no diálogo? Como é que você veio parar aqui? Como é que você está aqui 40 anos? Jesus não pergunta nada disso. Jesus pergunta sobre vontade. E a resposta desse homem é uma resposta sem vontade. Imagina um homem paralisado. Se esse homem, vamos dar uma pausa aqui. Se esse homem reclamou que não tinha um amigo para jogar ele dentro d'água, sabe o que significa? Que a condição que ele vivia era uma condição de higiene horrível. Irmão, se não tem ninguém para jogar o cara na água, quanto mais para limpar o cara. Imaginou a condição? Ao invés de responder que ele queria ser curado, ele dá desculpas. Sabe por quê? Se acostumou com o cheiro. Se acostumou com a podridão. Porque um homem ou uma mulher que vive pelos traumas, um homem ou uma mulher que vive pelo que fizeram ou deixaram de fazer, acaba se acostumando com a podridão que vive. Se acostuma. Pecado. Se acostuma. Família destruída. Se acostuma. Pensa que não se acostuma, não se acostuma. Relação ruim, se acostuma também, o homem se acostuma. Se um homem se acostumou a viver 38 anos na sujeira, na laje humana, que dirá nós que ainda andamos fisicamente, espiritualmente, nem sei. Agora, andamos fisicamente. Como é que está o espírito? Você não pergunta sobre traumas. Sabe por quê? Jesus sabia a história daquele homem. Jesus sabia quanto tempo ele estava naquele estado. Ele não começa perguntando: o que fizeram com você? Nem fala assim: por que da sua dor? Jesus pergunta: você quer? Tem gente vivendo paralisia espiritual, sabe por quê? Por causa dos traumas. Por conta do que fizeram. Tem gente, olha, escuta aqui. Tem gente paralisada espiritualmente por conta do pecado do pai com a mãe, do pecado da mãe com o pai. Você sabia disso? Não porque a minha mãe fez isso com o meu pai, não porque o meu pai fez isso com a minha mãe. E eu uso isso de justificativo para não fazer nada. Para ficar paralisado. E aí, quanto mais parado a gente fica, o que acontece? Mais sujeira começa a acumular dentro do nosso espírito. Já viu alguém com mau hálito sentir que está com mau hálito? Já viu alguém com CC sentir que está com CC? É difícil. Sabe por quê? A gente se acostuma com o nosso cheiro. A gente não se acostuma com o cheiro do outro. Os nossos pecados, com a nossa podridão, a gente se acostuma. E o fato de nos acostumarmos é reflexo de que aprendemos a dar desculpa porque a gente está vivendo. E normalmente a desculpa que a gente cria nunca é gerada por conta do fator nossa decisão, e sim por decisão do outro, sobre algo que é relativamente, não afetou a gente diretamente, mas nos afetou porque a gente assistiu. Jesus não vem cavar a ferida desse homem. O que Jesus vem é acionar a fé desse homem. Você quer? Você quer?
Tem gente esperando que Deus primeiro entenda tudo. Eu acho assim, nossa, Deus ele entende tudo. Deus aceita tudo. Deus escuta tudo. Deus olha para mim e aceita a minha condição de paralisia, de repentina. Deus aceita. E Jesus, através desse exemplo, dessa pergunta, ele diz o contrário. Ele fala assim, ó, ele vai direto à decisão. Meu irmão, meu filho, olha só, escuta aqui. Você quer? Você quer ou não quer se transformar? Porque você vai continuar mais 40 anos nessa vida miserável. Aí você fala assim, pô, mas não tem um para me ajudar. Já parou para pensar que talvez você esteja fedendo? O negócio já ficou tão encruado que ninguém quer mais ficar perto de você? Aí tem gente que fala assim, pô, pastor, não dá atenção. Por que será? Será que o fruto das suas decisões, fruto das suas vidas, seja exatamente reflexo do que você está vivendo agora? Teu pastor já falou, teu pastor ele te perguntou, teu pastor ele te direcionou. Você continua vivendo a mesma vida, a mesma vida, a mesma vida. E aí, no final, você é a vítima. Eu vou entrar nesse ponto agora. Calma. Pulei. Vou voltar. Jesus perguntou, filhão, você quer se transformar? Não, você quer? Você quer cura? Jesus, ele não veio para debater teu passado. Ele vem ativar seu presente. Escuta aqui em nome de Jesus, destravar o teu futuro. Eu creio nisso. Eu tenho fé para isso. O teu futuro destravado, eu creio. Você não será resultado do teu futuro do que você é agora. Eu creio. Se você não crê, eu creio. Porque a cura começa quando a vontade fala mais alto do que o trauma. Fala assim, ó, o vítima não é o lugar que Deus tem para mim. Não é o lugar. Quando Jesus pergunta assim, ó, quer ser curado? O homem responde com uma justificativa. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Olha que coisa. Jesus está perguntando, você quer? Você pensa que isso está lá, naquele tempo? Isso está hoje. Quantas vezes você entra nesse ambiente pedindo alguma coisa, na intenção de alguma coisa, e Jesus fala para você, você quer? A mais. A mais. A mais. Senhor, não tem ninguém que me ajude. Olha que coisa. Jesus pergunta se ele quer. E ele responde falando do que o outro lhe faltou. Jesus pergunta assim, você quer? Aí ele fala assim, mas o outro. O que os outros não fizeram. Deus está falando com alguém aqui, não é possível. O que os outros não fizeram. Ah, mas o outro não fez. Ah, mas o outro não deu. O outro não estava. Ele não está preocupado com quem não estava. Ele não está preocupado com quem não deu. Jesus está preocupado com quem queria. Ah, Jesus. Jesus estava preocupado com quem queria. E ele é tão misericordioso que mesmo talvez você dando essa justificativa, sabendo que você está à beira do caminho, à beira do tanque, no lugar de milagre, ele pergunta para você, você quer? E mesmo você dando a justificativa que você está dando, ele você quer saber, meu irmão? Levante e ser curado, eu creio.
Mas é para quem está no ambiente, é para quem está naquele lugar. E muita gente vivendo falando assim, mas o outro não veio. Para de fixar os seus olhos no outro, fixe os seus olhos em Cristo. Esquecendo das coisas que para trás ficaram, olhem para o alto, no conhecimento da graça de Cristo Jesus. Repito, Jesus não pergunta de passado, Jesus pergunta sobre desejo. Quando você estiver preso ao que não teve, nunca vai viver o que Deus tem. Tem cura que só vem quando você sai do papel de vítima e entra no papel de filho. E milagre só acontece quando você começa a se levantar de dentro para fora. Jesus disse assim, levanta-se, pega a tua maca, anda. Quantas horas? Quantas? Levanta, pega a maca, anda. Fica de pé. Primeira ordem, fica de pé. Repara, o milagre começa com uma ordem. E o homem que antes estava paralisado por décadas, ele agora se levanta em obediência. Obediência. Esse homem não esperou sentir algo. Imagina se era o nosso tempo, se é hoje. Não, eu vou esperar. Eu vou esperar o louvor. Eu vou esperar te mostrar. Para que besteira, rapaz! Para de querer ser levado pela emoção. Eu vou esperar sentir algo. Ele não esperou sentir algo. Ele não pediu confirmação. Crente, quando crente faz isso? Preciso de confirmação. Preciso de um monte. O homem que reconhece as suas mazelas e entende que não tem disposição para fazer mais nada, a não ser receber uma palavra direto do alto, que seja capaz de mudar a sua vida. Esse homem nos ensina, sabe o que aconteceu? É só obedecer. Ele obedeceu. E o que era paralisia, o que vira testemunho. Eu e você que vai 2000 anos atrás falando sobre o que ele viveu. Primeira coisa, levanta-se. Vou sair um pouquinho aqui. Levanta-se. Sabe o que é se levantar? Sabe o que é se levantar? Sair do lugar de vítima. Tua justificativa é que ninguém te levanta. Levanta você. Eu não recebi uma palavra de apoio. Levanta você. É um processo. Levanta. Vai estudar ordem. Toma a tua. Ele falou assim, Jesus mandou logo de uma vez, anda. Não. Levanta. Levanta. Agora, toma o quê? A tua maca. Um espírito som. Agora vem. Primeira ordem, levanta. É uma decisão. Eu decidi levantar. A segunda ordem é qual? Tomar sua marca significa o quê? Manifestar aquilo que só Deus pode fazer. Servi-lo. Aquele homem, se ele levantasse daquele lugar e fosse embora, alguém ia reparar que ele era paralítico? Como é que tem que ir para que ele era paralítico? Através da maca que ele carregava. Maca é leve de um homem carregado? É serviço? Dá trabalho? Sim ou não? Deus mandou ele levantar.
deu missão, deu senso de trabalho e depois o milagre veio. Agora que você tomou a sua maca, o que faz? Agora recebe o milagre completo. Anda. Tem crente que recebe o comando de ficar em pé. Pega o que tem que se pegar, o que tem que ser pego. Mas, meu Deus, isso é poderoso. Mas não anda. Tem crente que quer ouvir a voz falando assim, anda. E quer andar sem carregar o serviço e o senso de missão. Está percebendo? Igreja paralisada, vida paralisada. Por quê? Quer andar sem carregar a maca. Quer levantar e ficar de pé. Para muita gente, só o fato de estar de pé já é suficiente. E eu digo para você, como teu pastor com autoridade, tem muita gente aqui que só o fato de estar de pé já é o suficiente. E Deus não nos chama para ficar em pé. Deus nos chama para nos colocarmos de pé, carregarmos a nossa maca, com senso de missão e andar para que as pessoas vejam através da nossa vida e do nosso serviço que Ele faz milagres. Não é você ficar de pé lindão. Não é você ficar de pé lindona. Talvez falando assim, né? Lindos, lindas. Talvez vocês entendam, que outras pessoas entendem. Três coisas que você precisa fazer: ficar de pé, colocar o serviço no seu ombro, carregar a maca é pesado, deixa a maca nos ombros. Deus falou que alguém pode ajudar esse homem a carregar a maca. Ele decidiu carregar, porque ele entendeu que se ele carregasse, ele voltaria a andar. A gente continuar caminhando na presença de Deus, a gente precisa trazer as marcas, precisa trazer aquilo que nos assolava, para que as pessoas vejam que nós, antes carregados, agora carregamos. Agora, qual é o nosso destino como igreja? Tá bom de marca. O irmão vem mexer no som. Tem gente para limpar a igreja. E se não tiver, dá o pastor e a pastora. Estou reclamando, não. Eu escolhi carregar a minha marca. E marca, eu sei que traz pesos. Mas eu sigo de bom grado, sabe por quê? Enquanto tem gente que está paralisada, eu continuo andando, eu continuo marchando, eu continuo indo, de encontro ao propósito daquilo que Deus me chamou para fazer. E aí tem gente que fala assim, mas eu não mexo, eu não faço, eu experimento tipo, sinto muito se você não experimenta. Eu experimento de coisas que, eu vou dizer para você uma coisa, eu experimento de coisas que nem eu imaginava experimentar também. Sinto muito. Às vezes você fala assim, o pastor está gastando dinheiro da igreja. Olha a conta da igreja. É engraçado, mas é verdade. A gente quer rir. Não sei se tem que plantar bananeiro para você entender. Deus, Ele quer trazer você a responsabilização de sustento dessa casa em todos os sentidos. Que não adianta você declarar o que você é sem carregar a marca do peso do trabalho. E a tua vida é uma vida de justificativa. Eu não posso chegar, eu não posso estar, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Você também não pode andar. E Deus, por sua misericórdia, te mantém de pé. Mas a marca da sua vida está embaixo do seu pé. Pesado.
palavra de Deus vem para o nosso coração, porque Deus é amor. Amém. Que você obedece com fé se transforma em cura na sua realidade. Tem milagre que não vem com emoção, tem milagre que vem com decisão. Escuta isso aqui, a pergunta do Senhor para a nossa vida hoje é: você quer ser curado? Eu creio que hoje Jesus está passando por aqui, está confrontando a nossa vida, confrontando o nosso caráter, espantando os nossos demônios. Jesus passou pelo tanque. Entre tantos doentes, ele parou diante de um. Aí eu me lembro agora daquela exploração que a gente viu sobre isso. Imagina, esbarrar no milagre. Imagina, você está aqui como quem não quer nada, tu veio aqui na igreja, a primitiva como quem não quer nada, e aqui tu esbarrou no milagre. Jesus, imagina esse negócio. Esbarrou. Dentre tantos doentes, ele parou aqui. Aqui nesse lugar. Eu creio com todo o meu coração que hoje ele está passando por aqui, amém? Amém. Está parando diante de você aqui nessa noite. Está olhando nos teus olhos e a pergunta que ele te faz é: tu quer ser curado? Eu prego isso com fé porque eu sei que se você for curado, a igreja é curada. Você quer? Tem gente que me faz algumas perguntas. São pastor, o que você vai fazer? Pastor, o que é que você vai decidir? Não sei! E se eu falar para um, dá ruim. Se eu falar para outro, dá ruim. Não sei! E Jesus está aqui hoje perguntando: o que é que você vai fazer? Porque quanto a outro, Jesus não quer saber, ele quer saber de quem tem a decisão de fazer o que tem que ser feito. Tem pergunta que você vai fazer, meu irmão, eu assim, filho, não sei. E se eu fizer uma coisa, eu separo a igreja, se eu fizer uma coisa, eu separo o joio do trigo, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer aquilo que ele me chamou para fazer, o que ele me chamou para fazer é incluir pessoas para o céu. É difícil lidar com diferença, é difícil lidar com os defeitos, é difícil ser pastor. Tem coisa que eu não sei, que a teologia não vai me explicar. Mas eu sei que o Senhor está nessa noite perguntando: o que é que você quer? Você quer? E se você não responde, isso reflete no que você está vivendo. Agora, se você responde, Deus ele chama: toma a tua máquina e sai andando, experimentando de milagre, milagre em milagre. Vê se tem a resposta, essa é a resposta do céu para você. Você quer? Quer deixar para trás esse tipo de dor? Quer abandonar essa marca de ressentimento, de medo, de rejeição? Jesus não pede para esse homem que ele entenda tudo. Jesus lhe falou assim: você precisa entender o processo. Ele falou: fique de pé. Obedeça. Está pedindo para você se levantar em pé nessa noite. Alguém crê nisso em nome de Jesus? Pelo amor de Deus, ajuda a pregar. Essa pergunta é do céu que chegou para você aqui. E a resposta que você está disposto a dar essa noite é o que vai mudar o teu cenário futuro. Ou você continua deitado à margem, vendo outras pessoas vivendo o que você não está vivendo, ou você se levanta e anda como Jesus mandou. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Seus olhos. Respira fundo aí depois dessa palavra.
Sai desse lugar. Pergunta não é para quem está perfeito. Essa pergunta é para quem está cansado de viver caído. Essa pergunta é para quem ainda crê. Ainda crê que pode haver uma virada de história. Meu Deus do céu. Só que você está ouvindo essa pergunta hoje, significa que Jesus está estendendo a mão para você, para mudar a tua história. Mudar a história da tua vida, mudar a história da tua família, mudar a história dessa igreja, mudar a história dessa comunidade. Se você disser ao Senhor, Ele te levanta. Se você obedecer, Ele te transforma. Se você crer, Ele muda a tua história. Nada é impossível para o Senhor, nada é impossível. O milagre ele começa apenas com uma pergunta simples, pergunta que o Senhor Jesus me faz. Você quer? Você quer? Você quer de verdade? Tem gente que pode falar assim, não quero. Você quer de verdade? Querer de verdade é não ligar para a atrofia que o tempo te fez sem esticar os ossos. É não levar em consideração o tempo de atrofia espiritual. O Espírito Santo atua na tua igreja nessa noite, opera na tua igreja. Opera na tua igreja, Senhor. No individual, pelo amor do Senhor. Opera no individual nessa noite. O coração da paralisia, do poder da ofensa, livra, Senhor, nessa noite, meu Deus. Rodrigo, que o milagre nessa noite começa com essa pergunta: você quer, você quer, você quer? Eu respondo sim, Senhor, eu quero. Colocar de pé, eu quero carregar a minha marca, eu quero andar para que as pessoas vejam as marcas do Senhor sobre a minha vida. Eu quero continuar experimentando o que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Talvez você queira viver isso. Eu já estou no altar. Eu já estou nesse altar. Esteja onde você estiver agora. Se você quiser dizer um sim do Senhor para te chamar, sabe que o lugar vem pela frente. Eu não sou de fazer isso não, mas eu vou abrir esse tempo para mudar a tua história. Para pedir ao Senhor o que é. Mas é com verdade, não é com mentira, não é com historinha. É mudar de verdade. É alterar de verdade. Não é contar mais uma vez a história do Espírito Santo. É mudar. O altar está aberto para quem quiser. Pode se colocar de vez em quando, do jeito que você quiser. O pastor vai orar pelo pastor e por você. Não vou orar só por você, não. Eu vou orar por mim e por você. Você não precisa de uma promessa, você não precisa de nada disso. A pergunta hoje é uma pergunta de decisão. Você quer? Quem quer que venha? Quem quer que venha? Quem quer que venha?